Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro de 2026. E hoje o tema foi escolhido por uma das nossas colegas para falar sobre estética sem limites, o eu em ruínas, um olhar sobre o corpo e o desejo. Sejam bem-vindos. O tema ele é um tema contemporâneo, evidente, mas tem conceitos aqui que já são abordados há muito tempo e já se fala sobre o olhar, sobre o corpo, sobre o desejo, são conceitos básicos da psicanálise. Eu vou apresentar aqui, primeiramente, um conceito associado ao contexto contemporâneo e depois a gente aprofunda falando, pelo menos orientando vocês aonde que eu encontro essas referências. E para iniciar, falando de referências, esses livros que estão aqui destacados maiores no meio, são livros que vocês têm lá na biblioteca, sobre o corpo, coleção da psicanálise, sobre o Násio, o meu corpo e as suas imagens, a metamorfose do corpo, de Serrini Borges, Corpo e Sexualidade, Freud e Lacan, são obras que abordam o contexto que nós vamos apresentar hoje. Aqui em cima tem outros livros, o Retrato de Dorian Gray, vocês já conhecem, e a Sociedade da Decepção, que também é uma obra interessante da gente pesquisar mais a fundo. Esse livro eu não sei se eu tenho lá na biblioteca, depois eu vejo e falo para vocês, mas, de forma geral, esses 4 aqui que já servem como referência bem interessante. Além dessas obras, nós temos alguns filmes que são interessantes. Eu coloquei 3. O Retrato de Dorian Gray, antigo e vocês já conhecem. Este daqui, Nelito, que eu falei para vocês, que é A Substância, que fala de uma cultura da perfeição, da estética, e a gente vai falar dessa sociedade que também está marcada por essa pressão, faz com que as pessoas busquem esses padrões. Esse filme aborda esse conceito muito interessante. E eu mostrei para a Nelita, né, esse filme, Lindos de Morrer, que saiu ontem, inclusive, uma série, a Nelita até postou lá no grupo hoje, que também aborda os mesmos contextos. Fala da mídia, fala da publicidade, fala das redes sociais, fala dessa pressão que as pessoas sofrem para atingir um padrão de beleza, um padrão estético, que é o tema que nós vamos abordar hoje. Ele é um tema que interessa muitas pessoas. É evidente que, quando vocês propõem um assunto, a gente vai em busca de referências, de obras, de textos, de artigos que falam sobre o assunto. Então, o apanhado aqui é justamente uma referência das obras que eu mostrei para vocês e daquilo que a gente também encontra como referência para depois fazer uma associação com os conceitos da psicanálise. Primeiramente, vamos de fora para dentro. O que é de fora para dentro? Para quem é pesquisador, é entender o conceito cultural até chegar na essência que a gente precisa, de fora para dentro. Cultura influencia comportamento humano, nesse caso. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, nós estamos vivendo numa questão de modernidade, talvez o termo mais correto ainda, hipermodernidade, em que valoriza muito a estética, que é o tema que a Nelita propôs. Então, quer dizer que, nesse contexto, o corpo ele deixa de ser vivido e passa a ser uma sede de desejos, passa a ser uma sede de mercadoria. O corpo passa a ser um produto. Aí tem influência da mídia, da publicidade, das redes sociais, que reforçam essa ideia de ter um corpo perfeito. Porque agora, o ser alienado da sua subjetividade, ele vê o corpo como sinônimo de valor e aceitação na sociedade. Olha um corpo alienado aqui. Então, essa lógica que nós estamos vivenciando, e isso realmente acontece nesse mundo moderno, esse mundo contemporâneo, alguns falam que é uma lógica que se tornou tirana. Há uma tirania nisso. Nesta alienação do sujeito, ele se sente obrigado a corresponder com este ideal. Por isso que eu falei para vocês, pesquisem e leiam sobre o ideal do ego. Porque quando a gente fala da palavra ideal na psicanálise, a gente entende que este objetivo nunca vai ser alcançado plenamente. É uma construção do nosso campo do imaginário. E isso é muito preocupante, porque a pessoa vive nesta busca incessante por este ideal. Aí entra o livro do Lipovetsky, que fala da sociedade em excesso, em que a identidade se tornou uma marca
essa marca está associada ao consumo, ao consumismo, por isso que eu passei para vocês aquele artigo, fala do consumismo, fala do ideal do ego novamente, fala dessa estética que busca a perfeição do corpo, e as cirurgias, elas aparecem nesse contexto, e é aquilo que eu mencionei para vocês. Assim, o corpo, então, passa a ser sede, né? Sede do narcisismo, inclusive. Então, veja como tem conceitos contemporâneos, mas, ao mesmo tempo, tem conceitos básicos que nós já vimos, e é importante a gente sempre rever esses padrões, porque o que acontece na sociedade, a psicanálise em si, ela também está acompanhando, está ciente dessas mudanças que também vão alterar o comportamento humano. No caso desta hipermodernidade, o narcisismo, a alienação, são palavras interessantes, porque quando vivemos numa sociedade que valoriza essa imagem, essa estética do corpo, a busca pela perfeição, então, passa a ser algo mais importante. Então, entra aí a questão desse narcisismo. Aquilo que é investido no corpo, aí esse corpo passa a ser objeto não de vivência, mas de admiração, de aceitação. É o corpo perfeito, porque eu tendo um corpo perfeito, eu vou ser uma vitrine para o olhar dos outros. Olha o desejo que está aqui permeando. Então, olha que interessante. Alienado nesta condição. Alienado significa que o sujeito não se reconhece mais na sua singularidade. Eu não valorizo quem eu sou, eu valorizo o olhar dos outros, o que eu posso conquistar, o que eu posso apresentar referente a essa imagem. Então, aqui, esta imagem, novamente, é uma imagem idealizada, que se projeta, é um desejo que se projeta. Só que esta imagem idealizada, ela é alienada à realidade. Aí entra mais questões importantes. Este eu, ele começa a se fragmentar, afastando cada vez mais ele de uma experiência que o corpo precisa viver na realidade, ele se afasta dessa realidade, por isso que é alienado, porque ele só tem a intenção de projetar esta beleza perfeita que ele quer conquistar. Então, quer dizer que o corpo ele deixa de ter aquela experiência que é importante, de desejar, de sentir, de viver. Tem consequências tudo isso. Esse excesso de investimento na aparência, que é o tema de hoje, até a pessoa conseguir isso, então veja o ideal aqui, né, e geralmente não vai conseguir esta beleza perfeita, começa a cada vez mais ter sentimentos de inadequação, vazio existencial, ansiedade. Então, quer dizer que, nesta introdução que eu estou fazendo, é para vocês perceberem que o corpo ele não é mais a fonte de desejo, a sede do desejo, ele passa a ser um objeto de consumo, moldado por essa cultura contemporânea, moldado pela estética que não tem limites, e o eu, como está ali no título, começa a entrar em ruínas. Então, quer dizer que a pessoa alienada, ela vai fazer de tudo para ser vista e admirada, mas numa imagem que ela ainda não possui, a perfeição estética. Então, esta perfeição estética, vocês percebem que a pessoa nunca vai estar satisfeita também. Vocês provavelmente devem ter pesquisado algo sobre isso. Quantas pessoas fazem cirurgia, faz 2, faz 3, aquelas pessoas famosas que gastam $500 mil para poder chegar no nariz perfeito. Então, quer dizer que aí nós temos um outro conceito interessante, a ferida narcísica. Eu não coloquei para vocês, mas é interessante, porque a ferida narcísica, vejam, é o narcisismo que está em evolução, né, da psique da pessoa, mas está ferido, ou seja, é quando o corpo se confronta a realidade com o ideal. Isso é o narcisismo ferido. A pessoa tem um ideal, um objetivo inatingível, por isso que é ideal, e o confronto acontece. Quando vocês sabem que existe um confronto, existem conflitos. A pessoa sofre. Não, ninguém não vai fazer uma pergunta, já uma colocação também, pode? Claro. Você tem aí, por muito tempo já vigente na sociedade, a questão da Barbie, né? A boneca Barbie, como ela influencia muito e explora essa complexidade que é os padrões de beleza, né?
E muitas pessoas buscam esse impacto da autoimagem já ali no lado infantil mesmo, já busca pela boneca. E isso criou-se aí uma questão muito, e hoje também, não só a Barbie, mas tem aquele rapaz, o Ken brasileiro, não sei se vocês já viram, né? Uhum. O bichinho fez tanta coisa que ficou feio. Vira uma pessoa, parece de plástico, né? Não é a natureza humana, né? Não é natural. Então, E essa ele... busca, né? Essa exploração da beleza que você vê que desde na infância já é explorada aí por alguns brinquedos, especificamente a Barbie, né? Barbie, Ken, assim por diante. A perfeição social. Principalmente para as meninas, né? Porque a Barbie, como você citou, é um modelo de perfeição estética. Estética, total. E pesquisem aí, por favor, quantos anos tem a Barbie, para vocês verem. Tem mais de 70 anos. E aquele padrão de beleza. Se eu não me engano, ela foi lançada lá na década depois de 59 ou 60, uma coisa assim. E ela se tornou a Mattel, símbolo, né? E ela se tornou pouquinho depois, 59, 60 foi a Suzy. Foi a Suzy? Suzy. Acho que pouquinho depois veio a Barbie. Mas, se eu não me engano, a Mattel, ela lançou a Barbie foi em 59 ou 58, uma coisa assim. Eu me lembro Você se lembra quando comprou a sua? Sim, claro, não só uma. Enquanto, eu não sei se o Chris nem é dessa época, enquanto as meninas usavam Barbie, Suzy, a gente era o Falcon, lembra? Falcon, opa, não eu não comprei nada não, mas... Mas sim. Vejam que interessante. A Barbie é de março de 59. 59 mesmo? A Barbie, então ela é antes da Suzy, então, será? A Suzy é inspirada, se eu não me engano, na Barbie. É uma cópia. Isso. Mas olha que interessante. A Barbie, que o Crisney menciona, não é uma referência estética apenas do corpo, mas você vê o estilo de vida que ela leva. Sim. As roupas, a profissão, modelo, né, os carros, a casa, tudo tem um padrão estético. E então ela transmite para a gente uma ideia de que eu posso conseguir aquilo pelo consumo. Tem uma jogada por trás, provavelmente. E não é só esses padrões construídos. Existe aqui um corpo que se tornou vitrine e modelo de referência para todo mundo, principalmente para as mulheres. E fica naquela questão, né, pessoal? A proporção, né? A proporção até que ponto o impossível pode ser alcançado. Exatamente. E aí entra aquela série que vocês têm aqui como referência. Lindos de Morrer fala sobre isso. A Substância fala sobre isso. Assistam depois para a gente poder aprofundar um pouco mais também os temas. E é muito interessante, porque olha só onde chega, né, um padrão estético que não tem limite. O corpo se tornou um produto, uma vitrine, um padrão de beleza. Então, a sociedade tem um padrão de beleza que foi há muitos anos estabelecido como que deve ser um corpo, tanto da mulher quanto do homem. Tanto é que não é o tema para a gente falar hoje, mas se vocês forem pelo viés da anorexia, lá na biblioteca também tem transtornos alimentares. A anorexia está muito ligada com a imagem do corpo, que provavelmente, vamos criar uma hipótese aqui, seja um reflexo desta estética sem limites, de um eu fragmentado em ruínas, como tem aqui mencionado para vocês. Melita? A Suzy é de 66. Agora, voltando aqui. Quando eu pensei nesse tema, foi por conta da minha análise, da minha analisanda. E a gente estava na sessão, e essa busca, né, essa falta de se enxergar, de se ver, e aí eu fiz um comparativo com a minha analisanda sobre essa busca incessante pela estética, que às vezes as pessoas ficam deformadas. Foi daí que veio a ideia. E até ela me disse o nome dessa cirurgia que faz aqui na boca, aqui, que afunda e que está deixando as mulheres deformadas. O nome desse procedimento se chama bichectomia. Até o nome parece de bichado, né? Bichectomia. Enfim, o meu pensamento, quando eu pensei nesse tema, foi o seguinte: para nós, em análise, em terapia, em sessão, é tão difícil falar
é tão difícil falar sobre o que realmente é aquilo que nos machuca, né? Se a gente sempre age com resistência, colocando um monte de pele, de carne em cima, para não tratar daquilo, para não querer se ver, porque a gente também vê um lado que a gente não gosta, né? Às vezes é brilhante falar do que, né, de coisas que se passam com a gente. Aí eu associei isso com, se para nós isso já é tão difícil, eu imagino essas pessoas que não conseguem, que caem numa cirurgia, que caem nesse lance de estética. Eu estou tirando toda a parte de mídia, tá? Estou tirando, eu estou colocando mais isso. Eu imagino para essas pessoas como é difícil, como elas chegam nisso, o quão difícil deve ser para elas chegarem numa terapia e fazer o autoconhecimento, trabalhar o autoconhecimento, do que elas não conseguem nem estar bem consigo mesmo. Elas estão deformando, a anorexia é isso, né? A pessoa se deforma e não consegue ver que está, né, que tá só a caveira e acha que tem que emagrecer mais. Eu vi muitos casos de meninas que morreram, né, que achavam que tinha que emagrecer mais. Sim, acho que travou. Travou? Tinha travado um segundo só. Mas deu para entender o teor, né? Sim. Essa questão da anorexia, eu vejo mais como uma composição mais familiar, né? Uma coisa que leva à inanição mesmo, sei lá, meio... Eu estava lendo aquele texto que o professor pediu, esqueci o nome do texto. Corpo... Como é que é o nome do texto que você sugeriu para a gente ler, que estava lá na biblioteca? Corpo inerme, né? Isso. Tem uma palavra diferente. Então, eu estava lendo lá, e aí o autor estava falando sobre como tem a ver com a relação da menina com a mãe, tem a ver com o narcisismo primário, a questão da... às vezes se inicia lá no narcisismo primário e vai crescendo, até que quando chega na puberdade, que entra a questão da sexualidade, aí a anorexia aparece. Então, tem a ver com sexualidade, tem a ver com a relação com a mãe, tem a ver... Eu acho que tem a ver mais com a questão do espelho, né? Também. Do espelho, do que como fenômeno social. Eu acho que aí o fenômeno social de mídia, isso aí, entraria só como um empurrãozinho, né? Exato. Essa deformidade, essa coisa do espelho. Então eu fico pensando, mas aí tenta entender o que eu quero dizer, Maria Fernanda. Imagine como é para essas pessoas que já fazem isso no próprio corpo. Sem diagnóstico de anorexia, né? Sem isso, sem tratar, que faz essas estéticas que fica anorexo, ou seja, tudo isso, como que não é a mente. Não precisa ir muito longe. Gente, né, elaborar. Como deve ter angústia, né? Sim, mas não precisa ir muito longe. A gente tem aqui uma influência enorme da cultura, da sociedade, como eu comecei, por isso que eu falei de fora para dentro. Mas não precisa ir muito longe, são conceitos básicos. Quando a Nerita falou do tema ideal do ego, esta palavra ideal quer dizer que o corpo não, o sujeito, então quando eu falo sujeito é a psique, ele sempre vai estar insatisfeito porque o corpo dele nunca vai coincidir com esse ideal. Então, quando a Maria Fernanda falou uma coisa importante, é a falta de identidade. O sujeito, essa pessoa, ele não se reconhece na sua própria imagem, e aqui nós temos autores que falam sobre isso. Winnicott, principalmente. Winnicott diz assim, vai chegar no momento em que a psique daquela criança vai integrar-se ao corpo. Só que se isso não acontece, vai para um viés totalmente diferente. Então, quer dizer, a gente já vai abordar sobre isso. Então, são conceitos muito importantes, básicos da psicanálise. Ideal do ego, falta de identidade. Aonde que se constrói essa imagem? Aí vocês brincaram lá no grupo. O Lacan explica muito bem sobre esta imagem, que é o estádio do espelho. Nós, olha só, Nelita, nós já nascemos alienados na nossa imagem. Porque o espelho revela. Quem cria a imagem para nós é a outra pessoa. É a mãe que diz assim,
não come demais, senão você vai engordar. Menino não chora, homem não chora. É a imagem e o que eu tenho que corresponder com essa imagem. Então, veja, desde quando a criança vem ao mundo, os pais já projetam naquela criança a imagem que eles gostariam que tivesse. Olha onde estão os problemas aqui da pessoa. Não é a sociedade, é lá dentro. A alienação já começa aqui, no próprio nascimento. Eu sou um sujeito alienado do meu próprio eu. E aqui eu vou, aos poucos, construindo uma imagem. O corpo é a essência da pessoa, mas não tem inscrição simbólica. O Lacan diz, o bebê só se esperneia, mas a psique se constrói depois. Então, esse indivíduo que nasce, ele não tem subjetividade ainda, não tem identidade. E pessoas que passam por essas questões é porque existe aqui uma falha no ideal do ego, uma falha na construção de identidade, porque não reconhece a sua própria imagem, aí é influenciado depois por essa cultura de consumismo, e aí, como é que fica? A palavra alienado. Pacientes que passam por essa situação, a pergunta que eu tenho que fazer, o que está faltando nesse sujeito? Porque o que ele deseja? Se ele deseja, é porque falta algo. É básico. Então, quer dizer, aí a Maria Fernanda faz uma pergunta interessante. Essa busca incessante pela perfeição, se vocês forem pelo viés do Freud, vocês vão ver que existe dois termos importantes, básicos, narcisismo e pulsão de morte. Uhum. Pesquisem sobre a pulsão de morte, porque a pulsão de morte leva o indivíduo à destruição, a um vazio. Então, a estética e a busca por essa imagem idealizada é uma defesa contra a angústia que essa pessoa já tem. Já teve falhas na construção de identidade. Aí, é claro, eu vivo num mundo que me traz um padrão e me apresenta um modelo estético. É claro que, com o meu ego fragilizado, eu vou ser muito mais influenciado. Então, quer dizer, a pessoa, então, alienada, ela passa, então, a permear a pulsão de morte. Estou destruindo a minha essência, estou vivendo alienado. Estou vivendo e me sentindo vazio. Isso é alienação da psique da pessoa. Aí vocês querem ir lá pela Melanie Klein, que até coloquei invertido aqui, Melanie Klein antes do Winnicott, as posições esquizoparanoide. Como é que eu vou me livrar de um objeto mal que foi internalizado? Então, quer dizer que se eu tenho uma imagem que eu recuso, está internalizada, mas eu recuso essa imagem, ir em busca de um padrão estético funciona como uma forma mágica de eliminar aquelas partes negativas que eu tenho de mim, da imagem negativa que foi construída. Mas vejam, essa imagem não vai, eu quero dizer, é que essa busca incessante por esses recursos, como está aqui no slide anterior, a estética, né, que não tem limites, é justamente uma forma de se livrar desses objetos, mas mesmo que a pessoa procure incessantemente essa beleza e esse padrão, é do lado de fora, não resolve o conflito interno. A pessoa pode fazer dezenas de cirurgias, existe um conflito interno. Então, aqui há essa discrepância. E a sociedade do excesso, né, que tudo é exagerado, tudo é over, tudo é sem medida, a identidade desta forma não se construiu através de vínculos. Ela foi a identidade. Olha só como é importante o vínculo mãe, bebê, família, porque sem vínculo, no caso da identidade, aonde que eu vou buscar esta identidade que eu não tenho? Eu adquiro através de um padrão, de uma beleza, de um padrão da sociedade, por uma cirurgia, pelo consumo, pelo consumismo, por uma marca, por fazer parte de um grupo. Então, veja, sempre aqui está uma palavra básica para a gente, o ideal. Ideal, nós sabemos que é impossível. E nesta condição, aí entra a paciente da Nelita, entra nessa constante frustração. Aí pesquisem o que significa a palavra frustração, para vocês verem como afeta a psique.
a pessoa não se realiza, não está contente, ela não vai ser plena, não vai estar constante, ela não vive, o início do texto, né, que eu falei para vocês, ela não vive, ela não tem experiência no corpo, ela é um produto da sociedade. Então, existe uma discrepância enorme que precisa ser trabalhada entre o real, a realidade, né, não o real no sentido lacano, a realidade da pessoa, onde essa pessoa vive, o corpo dela, e o ideal que foi construído através dessas feridas. Aí entra de novo ferida narcísica que o Freud fala. Eu tenho um confronto aqui daquilo que está me faltando, e a estética tenta apagar, colocar um band-aid nessa ferida. Olha que interessante. Então, quer dizer que quando a gente fala de narcisismo, existe aqui uma investida da pulsão. Inicialmente, narcisismo primário, a investida da pulsão no próprio corpo. Lembram disso? Uhum. Narcisismo secundário é quando essa libido, essa investida passa, parte dela ser investida nas outras pessoas. Aí tem até outro personagem mais atual, André Green, que fala desse narcisismo negativo, que ele fala, se não me engano, dessa investida da pulsão que se torna vazio. Não tem sentido as investidas. Eu passo, então, a ser um narcisista, apenas eu sou um objeto de olhar dos outros. Eu passo a ser uma vitrine. Está muito conectado com o tema. Lembrando que o corpo ele é a sede do narcisismo. Então, neste contexto, é evidente que todos nós, de forma mais evidente ou não, busca reconhecimento sempre dos outros. É natural, porque nós somos seres desejantes, porque nos falta algo. Mas, quando a gente entra nessa questão de estética, eu só quero ser um objeto de vitrine que tem que ser admirado a todo custo. Isso é o narcisismo, só que patológico. Aí passa a ser patológico. A anorexia, eu acredito que esteja muito ligado a uma questão de desconstrução da imagem mesmo. Professor, ser vitrine é que aquele sujeito quer ser objeto de desejo dos outros, para que ele consiga, para que ele acredita, né, conseguir atingir ou suprir algo nele, algo que ele não tinha, de rejeição, alguma coisa desse sentido. Sim, e você já coloca para a gente isso, para suprir ou para tentar alcançar. Qual é a essência da frase aqui? A falta. Tem algo que está faltando nesse indivíduo que o torna insatisfeito. A falta faz isso. Nós somos seres desejantes. Ô, professor, porque nos falta. Pegando essa ideia da Nilita, que eu fazer uma questão. É o momento que ele transforma as emoções que ele tem em relação ao corpo em pensamentos, porque Bill, se eu não me engano, ele fala sobre isso quando ele diz ali sobre a função alfa, né? Isso. Que é a transformação. Mas eu queria saber, nesse momento, se ele é uma vitrine, se ele tem um desejo de ser visto pelo outro, nesse sentido, ele começa a transformar a reação do corpo dele em pensamento. É isso que acontece, é isso quando as pessoas buscam a questão da Barbie, do Ken, da beleza, de ser essa vitrine? É Sim. Isso que Bill está dizendo? Sim, tanto é que eu coloquei o Bion, porque ele fala justamente eu vi, disso. Pois que, aqui, se eu não me engano, nas últimas aulas que nós tivemos, não lembro qual foi o professor que deu aula, falou sobre isso, sobre essa questão da função alfa. Me veio à mente quando eu estava lendo o slide aqui. Exatamente. Então, o que é a função alfa do Bion? Transformar as experiências sensoriais em pensamentos, ou seja, simbolizar. Só que quando isso não acontece é porque houve falha na elaboração simbólica. As experiências sensoriais não puderam ser transformadas em pensamentos. E quando isso não é transformado, o corpo toma lugar. Sim, aí exemplo da pessoas que têm anorexia. Eu recuso o alimento. Quer dizer, o corpo fala quando falta o pensamento. Sim. Eu estou agora recusando o alimento para nutrir o meu corpo como uma forma de atacar o vínculo e a nutrição que eu não tive com a minha mãe ou com o ambiente dessa criança. É uma forma de recusar. Eu não aceito aquele vínculo.
E se vocês forem pesquisar sobre anorexia, vocês vão ver que está muito relacionado com a figura materna. O vínculo mãe-criança. Então, existe... Para variar, né, professor? Só um pouquinho, só para variar. É porque é a primeira relação, né? É a primeira relação que a criança tem de experiência quando vem ao mundo, é o cuidador. Está sempre conectado com isso. Antes da Maria Fernanda falar, que ela levantou a mão, desculpa, Maria Fernanda, só para... Pode falar. Só para finalizar assim, então o corpo ele se transforma conforme o pensamento, essa construção que seria então ali a ideia do Bill, que é a questão da função alfa, certo? Isso. Okay. Quando então o corpo necessita de expressão para poder se comunicar, é biológico com a psicanálise. Está conectado, né? Não existe como separar as duas coisas. Agora veja, né? A pessoa ela recusa o alimento que vai nutrir biologicamente aquele corpo, os nutrientes que o corpo precisava. Eu estou recusando este alimento, só que na verdade, na psique, eu estou recusando o vínculo. Isso é psicológico, mas o efeito é o corpo que sente. É uma tendência aqui, aquela palavra que a Maria Fernanda perguntou, que é o corpo inerme, é um corpo sem defesas, é o corpo que sofre as consequências. Pulsão de morte. Uhum. Então, essas experiências brutas que a criança, o adolescente sente, essas sensações corporais, que vão se transformar em angústia. Por quê? Não foi possível, pela teoria do Bion, transformar isso tudo em uma forma de pensar. De simbolizar, que a gente sempre usa com mais frequência essa situação. Então, quer dizer que houve uma falha na função. Quer dizer que o sujeito, o indivíduo, não conseguiu dar sentido àquilo que ele sente. Eu recuso o alimento agora, porque eu não entendo por que eu estou recusando o vínculo com a minha mãe. Há uma descarga aqui que não teve elaboração. Perfeito. Né? Isso é interessante. Então, aí veja, né, passou por essa situação no início, já com os cuidadores. Aí vem uma sociedade que coloca para você como que deve ser, um corpo perfeito igual ao da Barbie. Pronto, o meu ego já desconstruído passa, então, a ser esse objeto. É bem delicado essas questões que vocês estão trazendo. Só para a gente... Então, nesse mesmo texto, o corpo inerme, eu estava tentando localizar aqui para me ver, que foi uma coisa que eu fiquei meio confusa. Achei interessante, mas fiquei confusa. Ele fala que uma das falhas é exatamente no narcisismo primário, quando vai passar do imaginário, para passar do imaginário para o simbólico, o bebê precisa da mãe. 4 meses, 5 meses, 6 meses, ele precisa do simbólico. Então, em vez de... O que acontece é uma coisa meio invertida. Em vez do bebê fazer da mãe o seu espelho, é a mãe que faz o bebê de espelho dela. Olha o que ele fala. Inverte a situação, então o bebê fica perdido, né? Porque ele não vai construir aos poucos o simbólico dele. É a mãe dele que está colocando nele o que ela quer que ele seja. Então, inverte tudo, né? Exatamente. O bebê acaba sendo espelho dela. Ela deseja um bebê daquele jeito, muitas vezes até para agradar o pai, né? Exato. E aí inverte a situação. Essas questões que vocês estão trazendo e está associado com o tema é a essência básica ali da psicanálise. O Winnicott é a falha na construção do ego, do eu, é o falso self que se constitui. Então, veja, o corpo ele é moldado por um olhar externo, só que nesse caso não é fonte de desejo. E aí entra aquela palavra que eu coloquei para vocês, o corpo inerme, é um corpo esvaziado de vitalidade, de vida, é a pulsão de morte. Não tem investimento libidinal, não tem inscrição simbólica. Isso é um corpo inerme, não é a fonte de desejo, ele é um objeto vazio, não tem subjetividade. Olha como é complicado essas construções da psique. É interessante que a Maria Fernanda falou aí, né, naquela série Monstro, né, da Netflix, você vê isso muito na história do Ed Gein, né? Exatamente. O Ed Gein, ele traz esse, como antes do falecimento da mãe, ele não é um assassino, porque a mãe projetava tudo nele, né? Levava tudo para ele, que conforme ela queria que ele fosse.
Depois que a mãe faleceu, Sim. ele perdeu o rumo. Aí entra a questão que eu acho muito interessante do Winnicott. Pelos olhos da minha mãe, eu me vejo. Se eu me vejo, eu existo. O que está dizendo aqui? É um espelhamento. O espelhamento é que gera identidade. Só que num corpo inerme, não cria essa identidade. Se eu não me vejo, eu não existo. Só existe o corpo, não existe a psique. Aí entra depois o Lacan falando desta imagem. O ego se sustenta nesta imagem construída pela mãe. Eu me vejo nos olhos da minha mãe. E nesse olhar eu sei que eu sou aceito, eu sou desejado, a mãe me quer, eu sou a fonte de desejo também. A validação, né? Só que, no caso contrário, como se fala, a mãe vê aquela criança sem desejo. Então, a imagem que é constituída para mim, eu sou um corpo vazio, sem sentido. Por que eu estou vivendo? Olha a pulsão de morte aqui, que se constitui. A constituição do eu aqui. Enfim, tem muitas coisas interessantes, né? E veja como a gente sempre volta num contexto básico. Um ego ideal, a palavra idealizada, a imagem, a falta, o desejo, o falso self, pulsão de morte, que o Krisen falou aqui da função do pensar. O Bill não é uma referência que eu gosto muito, mas ele tem conceitos interessantes. A função do pensar aqui está muito alinhado com o que nós estamos fazendo. A ausência de simbolização. Quem é que sofre as consequências? O corpo. Então, veja como é interessante, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, associado ao tema, acho que não tem mais nada aqui, associado ao tema, essa estética sem limites, o corpo se torna alienado. Não tem subjetividade aqui. Então, não tem identidade, não tem vínculos, houve falhas nesses vínculos. É aquilo que nós conversamos desde o começo. O corpo passa a ser uma vitrine para atender o meu próprio narcisismo, mas está aqui permeando pela pulsão de morte. Aquela pessoa que se torna uma coisa, né? Não tem sentido aquilo. É uma estética sem limite. Só que aí entra uma questão importante. Essa estética sem limite é o que eu coloquei aqui para vocês, um corpo que parece uma coisa. Revela para você um eu fragmentado em ruínas, está em pedacinho. Então, voltando lá na origem, alguma falha teve na constituição da imagem dessa pessoa. É agora, na fase adulta, que se revela. Na fase da adolescência que se revela, porque existe a sociedade e eu preciso corresponder a esse padrão estético que não tem limites, mas o ego em ruínas. Não sei se vocês conseguem ver a imagem de fundo, ela representa isso. Um lado, um padrão estético, mas o lado subjetivo está em pedacinhos. Nelita? Fiquei ouvindo o professor falando e comecei a divagar aqui, quando o bebê não consegue ter essa relação com a mãe, seja por negligência da mãe, seja por o abandono, quando não se tem essa negligência, eu fiquei imaginando como é que ele consegue fazer o existir dele, né? Onde que ele existe. E trazendo mais para essa criança já adulta, utilizando o corpo também como um alvo para ser flagelado, vamos dizer assim, não uma arma. O contrário de ser uma arma, algo que ele possa castigar, para colocar ali, então, as suas não realizações. Porque eu também vejo o contrário, as pessoas levando, às vezes, o corpo ao limite, ou seja, da estética, ou seja, de procedimento estético, ou seja, a pessoa mesmo se imputando isso. Eu também vejo pessoas se castigando. Analisando pacientes nesta condição, vocês têm que sustentar e ocupar esse lugar, esse espaço da falta do paciente. A função de vocês nesses casos, pessoas que estão mais para o lado da estética, da imagem externa, vocês têm que transformar, sabendo que existe um vazio interno, vocês têm que transformar esse vazio em algo que possa ser expressado em palavras, porque assim vocês conseguem devolver a esse corpo uma experiência. A pessoa tem que encontrar um sentido nesse corpo, ou seja, né, reintroduzir o corpo no campo do desejo. A pessoa tem que ser desejante, mas não pelo lado externo. Ela tem que recuperar essa pulsão que foi perdida.
é narcisismo, tem a ver com narcisismo também, porque uma parte do narcisismo é uma reserva da nossa pulsão, que preserva a nossa identidade, nosso eu. Então, essas pessoas são vazias, por fora. Por isso que entra a palavra, Maria Fernanda, o corpo inerme. O corpo inerme é justamente esse extremo, né, que se coloca associado a uma estética sem limites. Só que, na verdade, o corpo é sem vida, sem desejo, sem simbolização, como a anorexia, por exemplo. Seria construir, se está construindo a identidade por meio de utilização do externo, então, nós, analistas, temos que motivar a construção dessa identidade interna. Exatamente. O analista precisa fazer com que esse paciente encontre palavras que dê sentido para essa constituição do eu. Lembrando do conceito básico, a imagem, o eu, o ego, nasce do olhar dos outros. Aí vem aquilo que vocês mencionaram, por isso que o Lacan é interessante, porque o Lacan fala numa metáfora, a mãe é como se fosse o barqueiro, ela faz a ponte do eu interior para apresentar ao mundo externo. Mas essas pessoas já estão ligadas demais para a questão externa, porque elas estão recebendo aprovação através do externo. Como é que vai conseguir construir o interno se a gente continuar a motivar para o olhar do outro? Porque tem um vazio, eu acho. Eu acho que entra no que o professor falou. A gente tem que preencher este vazio, porque ela não preencheu nada. Tem que preencher com os valores dela. Idealizado. Produzir esse corpo. Eu entendi assim, introduzir novamente, fazer, virar esse jogo. Fazer com que a pessoa se veja, se aceite, alguma coisa nesse sentido. A construção da identidade. Como é que se constrói uma identidade? Pelo olhar do outro. Eu me vejo nos olhos da minha mãe. Se eu percebo que eu sou aceito, então eu vou ser uma pessoa desejada. Eu sinto essa aproximação. Eu consigo me ver nos olhos da minha mãe. Então, eu existo. A minha identidade começa a ter sentido, a minha existência começa a ter sentido. O meu ego vai se fortalecendo. Ok, isso é o espelhamento que a gente fala na teoria. Lá em análise, vocês têm que fazer esse espelhamento. Escuta, então, nós vamos interpreta. Exato, o espelho que ela não teve, isso, exatamente. Vocês vão ter que fazer esta parte de ser o espelho para devolver algo que o sujeito perdeu. É muito profundo isso. Claro, a psicanálise é isso. Lá no âmago. E ele, nesta condição, começa, então, a se reconhecer como sujeito. É claro que é profundo, é a psicanálise. Então, existe aqui um buraco nessa constituição que teve falhas, não foi culpa daquele bebê, daquela criança. Então, se houve falhas, ela encontrou aonde uma forma de construir uma imagem no ideal, no campo do imaginário, ela está sustentando a sua imagem de algo que é idealizado, falta na realidade. Então, se está construído no ideal, é quase uma psicose. Aí ela se depara com a realidade e vê as frustrações, porque ela não vai alcançar. Então, veja, as falhas de constituição do ego aqui. Então, quer dizer que, para construir essa identidade, eu preciso primeiro me reconhecer como sujeito e melhorar esta relação, então, a partir disso, do eu com o corpo. Eu não quero mais ser uma vitrine para os outros, eu quero ser um corpo que vive. É muito diferente estar voltado para o mundo externo e perceber que eu posso ter uma vida sem precisar dessas aprovações. A gente já está encerrando, Cris. Obrigado aí. Tudo bem, gente? Damos continuidade, falamos mais sobre o tema. O tema é muito interessante, né? Ele leva você para diversos lugares. Exatamente. E é interessante que na psicanálise, é claro que tem todo este movimento cultural. Nós não somos filósofos, a gente vê o indivíduo e como que ele sofre diante dessas questões sociais, desse mundo moderno, né? A gente precisa ajudar o paciente a se reconhecer nesta falta, que é estrutural muitas vezes. É constituído, então, Maria Fernanda, por um ideal, que não é a realidade da pessoa, por isso que sofre. E tem pessoas que sofrem nesse contexto.
Ok? Sim. Muito bem, muito legal. Sofre, inclusive, não precisa ser de forma tão drástica, né? Com cirurgias e cirurgias e mais cirurgias, nem com anorexia, mas esse nível de sofrimento aí do ideal do eu, acho que tem várias, como é que se diz? Não é classificação, várias intensidades, né? Acho Com que todos certeza. nós um pouco temos momentos em que a gente fica frágil nisso aí, né? Exatamente. Alguns mais, outros menos. Sim. Vamos fazer o seguinte, a gente assiste uma dessas séries, elas são muito próximas, e a gente pode voltar a comentar, aí a gente comenta sobre uma dessas séries. Eu não sei se é série ou filme, mas ambos falam sobre essas questões, Lindos de Morrer, né? Os 2 primeiros são filmes, e esse The Beauty é série, né? Acho que é aquela do... Começou ontem, né? Vamos propor, então, para a gente assistir, para vocês verem como que tem, inclusive, questões que a gente não falou, do superego, né? do ideal do eu, associando aqui a estética novamente. A gente pode até repetir aí o assunto, o consumismo, né? Que são temas bem interessantes, que são temas contemporâneos que a gente também vai pegar pacientes, provavelmente, com essas percepções, como a Maria Fernanda falou, uns mais intensos, outros também passam por essa preocupação. Sim. Né? Uhum. Ok? Show. Obrigada. Muito bem, legal. gente. Muito legal. Boa noite. Boa noite. Obrigado mais uma Até vez. a próxima, gente. Tchau. Até a Tchau, próxima. tchau, nada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, então é isso. Hoje nós falamos sobre a estética, falamos sobre o ideal do eu. A gente continua no próximo encontro falando e aprofundando sobre o tema. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.